Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma tiragem de tarô falando sobre qual é o futuro do seu relacionamento. Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, então pode ser que algumas coisas se apliquem para você, outras não. Fique com as informações que são pertinentes para você, tá certo? Hoje nós temos aqui duas pilhas, a pilha 1, que é o quartzo verde, e a pilha 2, que é a ametista. Então, você pode escolher entre a pilha 1, a pilha 2, tá? E aí eu vou trazer para você a mensagem. Então, se concentra na pessoa, pensa nela, pensa nos seus momentos e vamos começar. Então, vamos começar primeiro com a pilha número 1, que é o quartzo verde, tá? Vamos ver qual a mensagem que as cartas trouxeram aqui para o seu relacionamento. Então, a gente começa aqui com o 5 de espadas, o 9 de ouros, a justiça, o as de espadas, e como conselho, aqui a gente tem a carta da torre, tá? Bom, eu vou começar então lendo as cartas de tarô primeiro. Bom, aqui nessa carta 1, a gente tem a situação atual de vocês. O 5 de espadas, ele fala sobre alguém nessa situação, na verdade, alguém nessa relação que pode não estar sendo uma pessoa muito boa, no sentido de que pode estar limitando o outro, ó, entristecendo o outro. Então, pode ser que um dos parceiros aí esteja agindo de uma forma que o outro fique intimidado, limitado. E essa pessoa que está sendo intimidada, limitada, pode estar vivendo uma ilusão de que uma relação deveria ser, tá? Então, é bom ficar um pouco atento em relação a isso. Pode estar acontecendo também alguns conflitos, onde alguém está sempre atacando alguém, seja psicologicamente, tá? Então é bom ter um pouco de atenção em relação a essa questão. O 9 de ouros aqui vai falar pra gente sobre o que está favorável nessa sua relação. Provavelmente o seu relacionamento é com alguém que te traz algum benefício, principalmente financeiro. Então, é como se financeiramente essa pessoa trouxesse para você uma estabilidade. E isso acaba sendo uma situação favorável que pode fazer com que você não avance, que você não encontre o poder dentro de você. Então, é como se essa pessoa tivesse sobre você um controle financeiro, ela financiasse as coisas na sua vida, aquilo que você faz, e aí por isso você vive dentro dessa situação que acaba sendo desgastante para você, tá? Então, na verdade, o que tá favorável nesse relacionamento é que, em relação ao material, ele é positivo, né? Ele é um relacionamento que dá segurança financeira, que provê algo, mas emocionalmente ele pode estar sendo um pouco desgastante para você. Então, é necessário ponderar as questões, até porque a gente tem aqui a carta da justiça trazendo um desafio para essa relação, que é olhar para as coisas como elas realmente são, saber ponderar. O que é mais importante? É meu bem-estar psicológico, físico ou é o bem-estar material, né? É o material aqui nessa relação. Então, a carta da justiça vem falando que o principal desafio é você conseguir olhar para as coisas como elas realmente são. É olhar para esse relacionamento e ponderar os prós e contras, né? O que realmente faz sentido para você dentro de uma relação, o que é importante para você. Então, o que você não está conseguindo fazer é olhar para isso e ponderar. Você vai precisar olhar com clareza para essa situação para você entender o que realmente faz sentido para você. Porque às vezes você está aqui numa segurança financeira, mas se sentindo mal psicologicamente a maior parte do tempo. Então, qual é o caminho que você deve percorrer a partir de agora para se sentir melhor consigo mesma ou consigo mesmo, tá bom? Então, a justiça vem falando para você cortar dessa relação o que está te prejudicando. Pode ser o comportamento de alguém, o seu próprio comportamento, às vezes, de uma submissão excessiva ao outro, né? Tanto por causa dessa segurança financeira que o outro traz para você. Então, você precisa ponderar e cortar, né? A justiça aqui é uma carta que a gente tem a espada, né? Ó, é o ponderar e cortar aquilo que não nos serve, aquilo que é supérfluo, né? Então, você precisa fazer isso. E isso, nesse momento, é um dos seus maiores desafios.
você tá com dificuldade de fazer essa ponderação, essa análise, tá? Da situação com mais clareza. A justiça é uma carta que pede clareza pra gente, principalmente uma clareza racional, pensar racionalmente sobre o que realmente é importante pra gente, tá bom? E o futuro desse relacionamento, a gente tem aqui o As de Espadas. O As de Espadas, ele fala que é o momento de você ter uma conversa franca com esse seu parceiro, com essa sua parceira, sabe? Não tá dando para continuar da forma que tá. Então, você precisa colocar os pingos nos is, mentalmente, racionalmente, sabe? Passar pelos desafios, por essas montanhas, mas com clareza mental. Senão você não vai chegar onde você deseja, né? Tá vendo que, ó, no caminho de montanhas a gente tem esse sol aqui atrás, mas para chegar aqui você precisa percorrer isso aqui. E isso aqui, ó, tem muito a ver com a carta da justiça. É saber fazer essa ponderação para chegar nessa conversa, né? Para que esse relacionamento de vocês dê certo, que ele continue, vai ser muito importante que alguém mude, que alguém pare de ter esse comportamento que limita, tá? Que por vezes pode ser até tóxico na relação. Então é muito importante que alguém mude a forma de se comportar. Pode ser que seja esse alguém aqui que tá te oprimindo, né, de alguma forma, mude, ou que você mude, que você tome as rédeas da situação e fala, olha, isso tá me deixando mal, eu não tô conseguindo avançar porque você tá agindo assim, assim, assim. Então é colocar os pingos nos is para que isso funcione. Caso isso não seja feito, essa situação vai ficar cada vez mais difícil, né? Mais complicada e aí pode ser que venha para um término. A gente finaliza aqui, né, com a carta do Acredite na Sua Própria Magia, a carta da Torre, que fala sobre o desconectar-se e relaxar um pouco. Então, é importante que você tenha mais foco em você nessa relação. A Torre, ela vem falando, ó, de algo, né, tá de cabeça para baixo aqui. Vem falando pra gente de algo que às vezes pode se desfazer. Então, antes disso, a gente precisa olhar pra gente para ver o que a gente realmente quer. Né? Então é a gente focar um pouco mais na gente. Às vezes a gente passa por situações que nos desgastam emocionalmente e a gente não consegue cuidar da gente, a gente não consegue ter o nosso momento. E às vezes pode ser que esse relacionamento esteja desgastante por alguma questão que está acontecendo aí, né? Inclusive pode ser porque um só age de uma forma a controlar as finanças, né? Isso pode desgastar porque o outro acaba ficando dependente aqui, tá vendo? Então, você precisa olhar para você, para aquilo que você realmente quer, caso você queira ainda manter essa relação, tá? Então, para fazer as mudanças, alguém precisa olhar com clareza para o que está acontecendo, tá? Conversar francamente para que isso venha a se evoluir de uma forma melhor, porque por enquanto, se continuar como tá, é mais difícil do relacionamento continuar de uma forma saudável, tá? Bom, é esse o conselho para você. Caso você queira uma consulta para você, para sua questão em particular, é só entrar em contato comigo. Então, vamos para a próxima leitura. Bom, para você então que escolheu a ametista para saber sobre o futuro do seu relacionamento, da sua relação, vamos ver aqui as cartas que a gente tem. Bom, a gente sai de cara com um sol aqui, então talvez você que escolheu a ametista tenha um pouco mais de sorte do que o pessoal que escolheu o quartzo verde aí, né? A gente tem o imperador, temos aqui o pajem de ouros e a carta da força. E como conselho, a gente tem a carta vestido de verão, que eu vou ler por último para vocês. Bom, vamos lá então. O futuro desse relacionamento. A situação atual de vocês aqui é a carta do sol, indicando um relacionamento que tende a ser mais harmonioso, né? Os dois podem ser bem-sucedidos aí nessa relação, uma relação que tem tudo para dar certo, né? Já está sendo aí regida pelo brilho do sol, então é uma relação onde vocês combinam psicologicamente, fisicamente, né? Então é uma relação que traz um certo conforto nesse momento. Então é um relacionamento que está caminhando, evoluindo para harmonia. Então o sol traz aí perspectivas muito boas para esse relacionamento. Aqui, o que está favorável nesse relacionamento, ó, a gente tem então a carta do imperador. O imperador trazendo pra gente essa segurança. Então, é um relacionamento em que ambos estão buscando algo mais sério,
estável. Então, assim, sabe aquele momento da vida em que o casal, ele já encontrou aquilo que quer vivenciar? Não fica aquela coisa assim, tipo, eu quero só um encontrinho casual, eu quero algo casual e o outro querendo relacionamento sério? Não. Aqui isso não existe. Os dois estão buscando algo sério, uma relação sólida, sabe? Estável. Então, isso é muito favorável para você aí na sua relação, no seu relacionamento. Então, você sai aqui com o sol e com o imperador abrindo a sua jogada, indicando que esse relacionamento aí tem tudo para dar certo, né? Né? Dá até um quentinho no coração quando sai assim. E aqui, como desafio para você, a gente tem aqui o Pajem de Ouros, né? O Pajem de Ouros falando pra gente aqui que o desafio nesse relacionamento pode ser alguns momentos de imaturidade. Então é bom ficar atento, porque apesar dos dois estarem sendo regidos pelo Sol e pelo Imperador aqui, a gente tem aqui um Pajem de Ouros falando sobre momentos de imaturidade que podem surgir aí de um dos cônjuges, né? Ou do namorado também, enfim. Cuidado com essa questão do sol, às vezes, excessivamente, ele pode também mostrar um ego que não está muito bem trabalhado, porque vocês sabem que ego não é ruim, tá? Ego é uma coisa muito boa, né? Uma das estruturas da nossa psique, então não é ruim. O problema é quando a gente acha, né, que tem que brilhar muito, que tem que ser visto o tempo inteiro. Isso também tem a ver com imaturidade. Então, olha para isso, né? Esse querer ser visto, querer ser servido, às vezes o tempo todo, porque o sol traz essa questão de importância, né? De se sentir importante, de se sentir bem consigo, né? De expressar quem você realmente é. E aí, às vezes, pode acontecer o quê? Um dos dois pode estar meio desequilibrado nessa questão e trazer um pouco de imaturidade para esse relacionamento. Então, isso é um bloqueio. É bom olhar isso, momentos que isso acontece, para não deixar levar, não se deixar que isso se prolongue por muito tempo, que pode vir a prejudicar esse relacionamento, tá bom? E aqui, como futuro do relacionamento, a gente tem outra carta belíssima, uma carta que eu gosto muito, que é a carta da força. A força vem falando pra gente sobre um relacionamento com paixão, vitalidade, né? Até uma atração sexual forte entre vocês, que pode trazer aí benefícios para o seu relacionamento, para sua relação. Então, nesse caso, de repente, talvez você sinta em algumas situações que o outro, às vezes, pode ser que tá parecendo mais misterioso, assim, sabe? Quando você tá dentro de um relacionamento, tá tudo indo bem, mas às vezes você não tem muita certeza se o outro quer a mesma coisa que você. Nesse caso, quer, tá? A questão é que a carta da força, ela dá essa sensação de algo meio misterioso. É alguém que parece que resiste um pouco no início, mas que depois tende a você domar. Mais ou menos isso, há uma certa resistência nas ideias, enfim, até porque a gente tem um sol aqui, né, falando, olha, a minha ideia é mais importante que a sua, né? O que eu penso é mais importante que você. Pode dar essa sensação, então, uma certa resistência, mas que depois você consegue equilibrar essa energia e os dois se acertam bem. Então, a carta da força trazendo aí um relacionamento de admiração, né? De paixão e que pode fluir aí de uma maneira muito positiva quando vocês estão trabalhando também a imaturidade para que isso não prejudique o relacionamento, tá bom? Então, bem mais positiva essa leitura do que a leitura número 1. E a gente tem como conselho aqui a carta Vestido de Verão. Faça isso por você. Então, esse relacionamento é muito importante que você sinta que as coisas que você faz, que as ações que você toma dentro dessa relação, elas têm a ver com seus valores pessoais, com aquilo que faz você feliz, que te deixa plena, assim, e realizada em relação a essa relação. Então, as ações que você toma aqui, dentro desse relacionamento, elas precisam vir de dentro de você, daquilo que te deixa nessa sensação de plenitude, tá? Então, o que você for fazer nesse relacionamento, pensa em você também. Se você tá fazendo isso, porque é algo que você se sente bem. Isso vai trazer cada vez mais essência para o relacionamento, tá bom? Bom, pessoal, se você gostou dessa leitura e quer uma leitura para você e para sua energia, é só entrar em contato comigo através do link aqui embaixo na caixa de descrição. Eu espero que você tenha gostado, que tenha apreciado a mensagem do tarô para você. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.